Boa noite pessoal, vamos chegando. Deixa eu fazer um convite aqui, só um pouquinho. Estamos aí novamente no domingo. Ok, já 65 pessoas ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Deixa eu só ajeitar aqui com o Dr. Luiz, tá? Para ele poder aceitar aqui. Só um pouquinho, pessoal. A gente já começar a nossa live, tá? Eu já falo para vocês o tema direitinho. Isso. E aí, pessoal, alguma pergunta já sobre o tema tecnoestresse e hábitos digitais? Já pode ir deixando aí para a gente debater mais à frente, tá? Só um pouquinho. Vamos aguardar o Dr. Luiz aqui entrar. Enquanto isso, o pessoal vai se ajeitando aí, né, para as perguntas. Luiz, você tá conseguindo já me ouvir aqui na live já? Entra na live, tá? Normalmente lá, clica lá no meu cérebro. E aí, você pode pedir para me convidar ou eu te convido aqui. Deixa eu ver se tem alguém, não. Ok, a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? Questão de hábitos digitais em concentração. Eu vou enviar um convite novamente, tá, Luiz, para você? Só um pouquinho. Então, estou enviando agora novamente. Só um pouquinho. Ainda nada? Só um pouquinho, Luiz. Você consegue me convidar daí? Não. Pede aqui embaixo aqui na live, pedir para participar, que eu te aceito aqui, fica mais fácil às vezes, entendeu? No começo eu consegui te encaminhar um convite, mas depois parece que não está indo mais. Aguenta aí um pouquinho, pessoal. Já a gente começa, tá? Só ajeitar aqui. Eu acho que para você participar, você tem que estar assistindo o vídeo aqui. Você tá vendo? Só um pouquinho, pessoal. Aguenta aí que eu estou conseguindo fazer aqui a intermediação com o Luiz para ele poder participar, tá? Doutor Luiz aqui. Já já a gente consegue acertar. Estou conversando com ele aqui no WhatsApp. Só um pouquinho.
Agora sim, parece que vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar tudo certinho agora. Opa, tudo bem? Opa, agora sim. Tudo bom, Joia, Luiz? tô aqui, ué, tudo bem. Não, tranquilo, sem problema. A gente vai ajeitando aqui até ficar tudo certo. Bom, Tá primeiramente é joia. um prazer tê-lo aqui na live aqui do meu cérebro, né? Você que já participou aí do nosso primeiro comércio, do ano passado. O Luiz é um psiquiatra aqui formado na mesma universidade que eu formei aqui em Uberlândia, pessoal, e é uma pessoa bastante antenada nesses novos conceitos aí de saúde mental, né? Ainda mais sobre o que a gente vai falar hoje. E é um prazer tê-lo aqui, Luiz. É um prazer o convite, Léo. É muito legal estar com vocês de novo, né? Sempre vocês dão a oportunidade da gente estar junto, né? No comércio, no podcast também, vários vídeos que a gente já Perfeito. gravou junto. É um prazer estar aí, participando desse projeto seu. Beleza, beleza. Bom, então assim, né, para a gente já começar, então o tema da nossa live é tecnoestresse, um nome bastante diferente, muitos já devem ter ouvido falar, outros talvez nunca ouviram esse termo, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre hábitos digitais. Eu fiz uma pesquisa, tudo para a gente poder discutir, e eu queria fazer só uma introdução para a gente começar. Primeiro, uma frase do Warren Buffett que eu gosto bastante, ele fala assim, que as correntes dos hábitos são leves demais para sentir, até que sejam pesadas demais para serem quebradas, né? Eu acho que o hábito é muito isso, né? Então, assim, a gente não percebe a formação do hábito, mas, de repente, para mudar ele, aí é muito complicado, né? À medida que as conexões neurais já estão estabelecidas, e identificar um hábito, eu acho que é muito difícil, né, Luiz? Para conseguir mudar, precisa identificar, né? Isso, como ele se torna hábito, quando você viu, sua vida já está centrada naquilo e você já não percebe aquilo como um comportamento diferente, né? Por isso que a gente fala que habituou. Então você deixa de ver que aquilo tem algum peso, apesar às vezes, do grande prejuízo que aquilo está provocando na sua vida. Sim. E eu Esse, penso assim, esse é né, o grande problema do hábito. sim, eu penso que às vezes tem o hábito, né, um hábito origem, e você constrói todo um universo de comportamentos em torno dele, e acaba que ele fica um pouco mascarado para você conseguir enxergar ele, né, e modificar, né? Eu acho que é muito Sim, por aí, talvez, essa frase, né? o que a gente chama de personalidade ou de comportamento em geral é um conjunto de pequenas pecinhas de hábitos que nós vamos construindo todo o tempo, usando todo dia, até que eles se tornam, na maior parte das vezes, automáticos, imperceptíveis, mas é o que vira a sua vida. Seus hábitos são a sua vida, né? O seu modo automático de viver. Não tem como viver sem a formação de hábitos, né? Eu acho que Não, a o questão aqui, na hábito verdade, pode falar. O hábito, na verdade, ele existe para facilitar a existência, né? Porque você não pode ficar o tempo inteiro pensando sobre tudo que você vai fazer. Então, pensar é uma função complexa demais, que demanda muita energia, demanda muitos circuitos neurais. Então, quando você cria um hábito, você, vamos dizer, passa aquele comportamento para um lugar inferior dentro do sistema nervoso central e passa a gastar menos energia. Né? Então, isso é uma forma que o nosso cérebro tem de conseguir tornar a vida mais leve. Né? Né? Esse é um ponto que eu compartilho com você bastante nisso, que é, às vezes, as pessoas, elas acreditam que você sempre precisa estar com uma consciência muito atenta, muito presente para tudo que está acontecendo ao redor, um nível de atenção muito elevado. Mas, na verdade, né, o cérebro, ele precisa focar naquilo que é um pouco mais diferente, diante de uma novidade, algum alerta para ele, e dali em diante ele já vai incorporar aquilo como se fosse um comando natural, para que ele não precise toda hora ter que observar, ter que analisar, porque isso realmente demanda muita energia. E o cérebro, ele não gosta muito de gastar energia, não, né? Ele prefere automatizar processos. Quanto mais ele puder aprender a automatizar processos, melhor, né? Acho que cai muito nessa questão do hábito, né? Então, quando a gente vai olhar as grandes descobertas científicas que criaram disrupção na ciência, foram disruptivas,
né? Uma delas foi a ideia de inconsciente, que o Freud estabelece, né, de que a maior parte da vida mental das pessoas está abaixo do que nós estamos chamando de consciência, está abaixo do que nós estamos pensando de forma racional. Grande parte, a maior parte do que a gente vive está acontecendo de forma automática, vamos dizer, embaixo da mesa, né, sem que você tenha a menor percepção de que está sendo guiado por aquilo, né? Então, isso é um mito que as pessoas têm, de que nós somos racionais na maior parte do tempo, e se você não tiver a intencionalidade de prestar atenção e entender de onde veio algo, você nunca vai perceber que a maior parte de você está acontecendo fora do seu controle racional. Perfeito. Que é o campo do hábito, né? Sim, eu até publiquei, até puxando esse gancho aí, na minha palestra lá do comércio, eu trouxe um artigo interessante que fala que a consciência do ato em si, ela geralmente é um pouco atrasada ao acontecimento neural dele, né? Então, é como se, na verdade, a consciência fosse muito mais uma modulação para o futuro, e não do que está acontecendo, né? Então, aconteceu alguma coisa, a gente avalia, e aí pode mudar ali no futuro aquele comportamento, né? Então, é muito assim, né? Beleza, então assim, aí a gente especificamente hoje vai abordar a questão dos hábitos digitais, né? Inclusive a gente está inserido aqui em um hábito digital, a questão do vídeo, a questão a comunicação ficou muito facilitada hoje em dia. Aí eu queria trazer um pouquinho mais ou menos o histórico disso daí, né? A gente tem que, desde a década de 90, que o computador pessoal começou a ser inserido de fato na vida das pessoas ali. A partir dos anos 2000, a gente começou a ter os celulares e logo depois deles os smartphones. E só depois, aproximadamente de 2010 para cá, uma década, um pouco mais que uma década, que a gente mudou de problemas ergonômicos, que era a questão de sentar ali no computador, mudou de mesa, mexer, para questões mais mentais, porque envolveram aplicativos, envolveram a internet muito mais capacitada. Então, esse problema da saúde mental envolvendo a tecnologia, ela tem aí, não é tão recente também, mas ela tem aproximadamente uns 10 anos, uma coisa assim. Você concorda comigo nesse sentido? Acho que é isso, né? Em torno de 10 a 20 anos, mais ou menos, isso ganhou interesse, né? Quando você descreve essa trajetória, Léo, que você está descrevendo em termos de saúde mental é o seguinte: o computador ele era usado no começo em forças armadas e universidades, que eram os supercomputadores da época, que as nossas calculadoras aqui que compra na rua têm um poder de processamento maior do que eles tinham. Ele sai desse campo para dentro das empresas. Com o computador pessoal se criou essa figura, o PC, o computador pessoal. Então, a tecnologia ela sai de um contexto macro e chega para a vida do trabalho. Só que à medida em que começa a ter os computadores portáteis, depois o celular com função de computador, que é o smartphone, a gente passa a ter uma coisa que não é mais o computador pessoal, é o computador íntimo. Né? Isso é chamado, na nossa área, esse campo de estudo é a cyberpsicologia. Na cyberpsicologia, isso é chamado de convergência cyberfísica, em que agora o computador ele faz parte de você. Os wearables, então, né, e todos os sensores que agora podem ser inseridos, então, da internet das coisas, a gente está passando para a internet das pessoas. Então, isso invadiu a vida completamente, de forma que não existe mais realidade hoje. O que existe é o mundo digital. Tudo aquilo que você pensa que não está acontecendo no mundo real. Não, está acontecendo no mundo digital. Porque toda a realidade foi englobada por isso. Então, essa é a dimensão que a gente tem. Né? E por isso é que se tornou importante estudar o efeito positivo e negativo da tecnologia na vida. Porque não existe mais vida fora do digital. Perfeito, né? Eu assim, né, na minha leitura, quando eu fui ver algumas questões relacionadas a hábitos digitais, eu vi que sempre vinha a palavra produtividade junto, né? Que hábitos digitais
está muito relacionado com produtividade, porque no primeiro momento, essas novas tecnologias, elas vêm, tanto as questões digitais e dispositivos, para aumentar a produtividade. Só que chega um determinado momento que com talvez um excesso de uso ou um mau uso dessas tecnologias, começa a interferir na produtividade até um nível inferior ao que era antes das tecnologias, né? Sim. Então, acho que como você vê essa questão da produtividade envolvendo toda essa questão aí dos hábitos digitais e tudo? Isso é interessante porque o termo tecnoestresse, quando ele surgiu, ele estava ligado justamente ao uso do PC, do computador de mesa, no trabalho, e o estresse no uso disso fazendo cair a produtividade, quando, na verdade, o computador deveria aumentar a produtividade. Né? É clássico aquela história de que o computador vai acabar com o papel, e, na verdade, aumentou o consumo de papel. Né? Isso tem vários estudos que mostram isso. Em vez de aumentar a produtividade, diminuiu a produtividade em alguns momentos. Então, no primeiro momento, o tecnoestresse era ligado a isso. Só que agora, não é mais o termo... a produtividade não é o centro da questão, é a vida inteira. Tudo que você vive foi dominado por isso. Né? Então, não é só mais o quanto eu produzo, é o que eu vivo. Tudo que eu vivo foi tocado pelo digital. Envolveu os hábitos de vida básicos, né, do dia a dia, né? E essa contaminação é uma coisa interessante. Essa contaminação da origem, de que o digital pode aumentar a produtividade, fez com que a gente criasse uma ideia de que é possível aumentar a produtividade de qualquer ramo da vida. Né? Então, do mesmo jeito que tem o hacking de computador, agora se criou o biohacking. Você tentar trazer a mesma lógica do digital para o biológico, na busca de aumentar a produtividade até dos sistemas biológicos. Então, é uma contaminação geral do mundo das ideias pelo digital mesmo. Perfeito. Eu comentei ontem com o Flávio Maneira, da parte de gestão, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que no primeiro momento, os dispositivos eles vinham com a capacidade de memória. Então, a gente foi delegando para esses dispositivos o armazenamento das coisas, porque a gente se importava muito com a capacidade de lembrar, né? Só que hoje a gente, na verdade, cria a sensação de que não precisa se lembrar de quase nada, tudo à mão. A gente tem um cérebro acessório à mão, né? O smartphone. E passou a ser utilizado mais uma memória de trabalho, a memória de gerenciamento. E aí vem a questão da desatenção, a questão do estresse, da hiperestimulação, né? Da hiperconectividade. Então, eu acho que você deve falar muito bem, assim, a associação do uso abusivo desses dispositivos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade. Eu acho que deve ser bastante comum, né, na sua vivência aí. Sim, a gente começou, né, usando o digital para memória, né, como você está dizendo, para guardar. Ninguém mais sabe o próprio número de telefone, nem o número de telefone de ninguém. Né? Só que hoje a gente está usando os dispositivos digitais não para memória, mas para pensar. Nós estamos começando a delegar o próprio raciocínio, parte do processamento do raciocínio para o computador mesmo, com o uso de inteligência artificial e dos diversos algoritmos. O que a gente vê dentro do tecnoestresse, Léo, é o seguinte, nós ultrapassamos já o limite de exposição à mídia. Isso há pelo menos uns 2 anos, as pessoas já estão consumindo mais de uma mídia ao mesmo tempo. Então, antes você via um vídeo, ou você assistia televisão, ou você mexia ou via música, ou via o feed da rede social. Hoje você faz tudo ao mesmo tempo, com uma única capacidade atencional, o que provoca extremo desgaste e fadiga das funções executivas. Né? Função executiva, né, aquilo que é a capacidade de você organizar o funcionamento cerebral. Né? Então, atenção, processamento, decisão, começar e terminar, o que justamente é o que está em mau funcionamento em quem tem o tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que o nome é inadequado. Né? O TDAH ele não é um déficit de atenção, ele é uma disfunção executiva.
E tem alguns Executivo, né? pesquisadores dizendo que nós estamos sintetizando uma forma nova de déficit de atenção que não vem da infância, mas que surge no adulto por conta do modelar esse tipo de funcionamento todo dia. Ao mesmo tempo que você conversa com alguém, você olha uma rede social, você escuta uma música, vê um vídeo, lê alguma coisa. Então você cria o hábito de usar múltiplos canais ao mesmo tempo, sem concentrar em nenhum, Certo. criando É uma quase tendência. assim, é quase que não é só uma questão atencional, mas eu acho que o problema muito hoje é a questão da tomada de decisão, né, que envolve uma coisa muito mais ampla. Tornou muito difícil tomar decisões, primeiro porque o número de variáveis que a gente tem é enorme, e aí geram, né, como é que eu vou avaliar tudo isso em contexto para saber o que é melhor, e a tomada de decisão é algo que gasta energia do cérebro, envolve vários processos, que é a questão executiva que você comentou. Então, acho que isso aí está muito prejudicado. As pessoas, elas estão com muita dificuldade, pelo menos do meu ponto de vista, em tomar decisões, né? Em coisas pequenas do dia a dia, né? Sim, porque a nossa forma de tomar decisão ela é primitiva, igual a gente estava dizendo, né? Então, existem as famosas heurísticas, né? As regras que você usa para economizar energia. Então, você tende a seguir aquilo em momentos de estresse. Só que ela simplifica. Ela foi feita para simplificar e economizar energia. Né? Economizar o número de fatores com os quais você vai ter atenção. Então, você escolhe um determinado número de variáveis para você decidir algo. Só que agora a gente aumentou as variáveis imensamente. A gente consegue ter dados em abundância e ninguém consegue processar isso. Não Né? E isso consegue. cria um estresse, um cansaço muito grande. As pessoas chegam ao final do dia extremamente cansadas e esgotadas nas suas capacidades de decisão. Isso traz uma coisa muito interessante, Léo. Tem alguns estudos que eles mostram, né, que a nossa capacidade de decidir ela é finita durante o dia. Você vai gastando ela. Toda hora você está tomando decisão. Você vai prestar atenção em uma coisa, prestar atenção em outra. E você vai gastando isso. Chega ao final do dia, você reduziu muito a sua capacidade. Tem muito estudo que mostra isso. A ponto de você não conseguir decidir nem o que vai comer à noite. E por isso algumas Interessante. pessoas chegam à noite sem a capacidade de resistir a alguma coisa que não deveria comer, por exemplo. Né? Então, tem gente que pergunta, nossa, por que eu enfio a cara num carboidrato e num alimento gorduroso à noite? Porque você passou o dia inteiro tentando fugir. Se lê uma coisa, se vê outra, se assiste isso, se vê aquilo, se decide, se não decide. Chegou no final do dia, você não consegue resistir a mais nada. Mostrando que a nossa capacidade de atenção, essa coisa de multitarefa, ela é mentira. Isso nunca existiu. Não, Né? é perfeito. Perfeito. Eu assim, acho que isso aí a gente pode até levar, né, do ponto de vista do exercício, atividade física. Provavelmente, se você instituir ela no começo do dia, né, como se fosse ali, eu já vou fazer no começo do dia, você consegue tomar essa decisão e resistir melhor do que deixar ela postergar até o final do dia, quando a capacidade de decisão, de resistência do cérebro já está diminuída, né, igual você falou, e aí a pessoa, não, hoje eu não vou mais não, amanhã eu vou, ou por aí vai, né? E aí o tecnoestresse, ele entra dentro dos outros hábitos da vida nisso, porque ele desgasta a sua capacidade de conseguir tomar outras decisões que seriam favoráveis a você, porque você ficou o dia inteiro tentando lidar com a enxurrada de informação que entrou até você, que entrou através de todos os dispositivos que a gente tem à volta. Beleza. Eu fiz um levantamentozinho aqui, achei bastante interessante. Em alguns domínios, acho que é exatamente isso que a gente está falando, da questão cognitiva, que são afetados pela incorporação de mídias digitais. Aí, eu, por exemplo, trouxe aqui a atenção, que a gente falou bastante. Tem um estudo muito interessante que ele fala que o uso abusivo de novas tecnologias, de novas mídias faz com que o armazenamento da memória às vezes cria um caminho um pouco diferente no cérebro. Em vez de ir para o hipocampo e depois se estender a todas as áreas do cérebro, ele acaba que vai para a região do estriado, dos núcleos da base, como se fosse um procedimento, e não um armazenamento de memória. Então, talvez um padrão de armazenamento de memória diferente. Esses artigos aqui, pessoal, depois eu vou compartilhar todos com vocês, tá? Fiquem tranquilos aí, tá? Outra coisa também, seguindo nessa linha, né? Depois, se quiser me interromper, você pode falar também. A memória, até nesse ponto, falou que o estudo mostrou que
quanto mais a gente usa a internet de forma abusiva, mais a gente confia nela para a memória. É como se ela vai ganhando um espaço de importância muito grande e a gente vai perdendo autonomia e delegando para o computador, para o dispositivo eletrônico, essa memória, entendeu? Eu acho bem interessante, né? E não só na memória, mas também a capacidade de decisão. Tem um estudo muito legal que mostra que quando você coloca à disposição de alguém a possibilidade dele pegar dados, por exemplo, através da internet para tomar uma decisão, ele deixa de confiar na sua própria capacidade de decisão e recorre ao dado. Então, fazendo comparação entre dois grupos, um que você deixa ele sem esse recurso e outro que você deixa com o recurso de fazer uma pesquisa para recolher dados para decisão, você vê que o grupo que tem o recurso de acessar a internet, ele não confia mais na sua própria capacidade de decisão. Então afeta até isso, não só a memória, mas a nossa confiança em nós mesmos. Perfeito. Aí, seguindo nessa linha, a questão da empatia também, porque o estudo mostra nesse sentido que para que você construa empatia pelas pessoas, você precisa criar confiança com as pessoas. E à medida que você delega para um dispositivo externo, para uma rede maior, as informações de confiança, estabelecer empatia com as pessoas fica muito mais difícil, né? Acreditar nas pessoas, né? Imagino. Sim, existe um campo dessa área da cyberpsicologia que tem se preocupado muito com isso, que é o quanto a nossa capacidade de nos relacionar com as pessoas pode estar sendo afetada pelo excesso de relação com os dispositivos digitais. Se nós não estamos moldando uma nova forma de relacionar, inclusive criando personalidades diferentes dentro do mundo digital que não existem no mundo real. E que você, com o tempo, acaba não tendo uma personalidade real, mas somente uma persona digital. E aí cria uma dissonância cognitiva quando você vai para o mundo real. A Daniela até publicou sobre isso recentemente, falando dos digital influencers, mas personalidades fictícias digitais mesmo, né? E com milhões de seguidores, assim. Então, é impressionante como é que as coisas evoluem. Uma figura que é uma criação digital começa a influenciar o comportamento humano, né? Real aqui, entre aspas, né? Então, é bem interessante, né, esse sentido. E é muito interessante o seguinte, tanto a pessoa que, exercendo a função de digital influencer ou tendo uma profissão digital, ela pode desenvolver uma segunda personalidade para ela, né? Como também nós perdemos a capacidade de perceber que a outra pessoa não é uma pessoa. Vou explicar isso. Tem alguns estudos com bots que eles mostram que as pessoas às vezes não são capazes de diferenciar quando elas estão conversando com um robô e com uma pessoa real. Então você perde a capacidade de distinguir. A capacidade de julgamento, né, que fica afetada, né? Aí, acho que os últimos 2 pontos da questão cognitiva aqui que eu vou citar, tem muito a ver com isso aí também. 2 estudos que mostram. Um fala que a gente perde a capacidade de controle cognitivo mesmo. É como se a gente ganhasse uma sensação de que a gente não tem controle sobre o próprio comportamento, assim, uma sensação até de... Talvez você poderia até falar melhor que eu. É quase que um medo, uma espécie, dependendo da intensidade, uma espécie de pânico de que não vai conseguir controlar o próprio comportamento e as próprias atitudes, né? Não sei se isso teria a ver. E a questão que as telas, acho que tem vários estudos que mostram isso, aumentam o índice de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Eu acho que isso também é bastante visível aí na sua prática, aí no dia a dia. Talvez esteja associado com isso. Isso tem um campo muito interessante. No começo do estudo da cyberpsicologia, os meios digitais eles eram vistos como os culpados. Então, a nossa relação é uma relação em que o uso do meio digital provocava um mal. Nós estamos evoluindo agora para uma segunda ideia, de que existe, na verdade, características da pessoa que levam ela
a ter mais facilidade de ter problemas com a rede social. Porque não é todo mundo, com rede social ou meio digital em geral, né? Não é todo mundo que tem problema, né? Então tem algumas características pessoais. Então ela não é uma vilã. Tem alguma fragilidade de personalidade ou de alguma questão que torna a pessoa suscetível a ter um problema quando ela tem uma exposição excessiva. Um Uma espécie exemplo de muito... vício, né? Isso, Adição, né? né? Isso, alguma facilidade de se tornar dependente, por exemplo, ou de ter mais prejuízo, como ter depressão, como ter ansiedade. Né? Você estava falando da perda de controle, né? Existe uma entidade hoje na saúde mental que é o FOMO, o medo de ficar por fora. Como se você Legal. não tivesse ligado o tempo inteiro, você fosse perder o controle da vida, porque você não tem acesso aos dados. Você não está sabendo o que está acontecendo. Você não está sabendo qual o próximo passo. Você não tem informação para dar o próximo passo. Você não sabe se pode sair de casa. Então isso é um novo transtorno de ansiedade ligado ao uso do meio digital. Eu li outro também chamado de nomofobia, que é o medo, Nomofobia. né, de ficar sem o dispositivo eletrônico, o smartphone, né? Isso aí também é coisa impressionante, né? Isso, porque você perde a referência. A referência atual é essa. O nosso comportamento ele tem sido cada vez mais guiado por isso. Você não, as pessoas não estão escolhendo mais o caminho que elas fazem quando estão dirigindo, porque elas escolhem. Elas perguntam para um aplicativo. Né? Então, elas estão Exatamente. delegando todas as decisões para um mecanismo digital. Exatamente. Tem um ponto que eu acho que você concorda bastante comigo, até porque você é adepto da medicina do estilo de vida, né? E que eu acho que vem a calhar muito aqui na questão desses hábitos digitais. Eu sempre gosto de falar que existe uma tríade, até depois eu elenco mais um ponto, que é a questão da atividade física, de uma alimentação adequada e do sono. Esses três pilares, né, para o funcionamento do cérebro como um todo, são fundamentais, são básicos e são hábitos que a gente precisa focar neles. No caso dos dispositivos eletrônicos, um dos hábitos que é bastante afetado aí é a questão do sono, né? Que muita gente tem o hábito de levar o dispositivo para a cama. Como é que você vê isso daí, né? Não, quando a gente vai falar de sono, Léo, o sono é o hábito que as pessoas menos têm percepção de controle sobre ele. Elas acham que elas não podem controlar. E grande parte dos distúrbios de sono hoje são completamente voluntários. É insônia por escolha. Porque nós ficamos o dia inteiro trabalhando, fazendo outra coisa. Aí quando a gente chega em casa, aí você vai se ligar a um dispositivo digital para ver uma série, ver um filme, conversar com as pessoas por um aplicativo, ou jogar alguma coisa, ou ver uma rede social. E aí essa exposição, que mantém a atividade cerebral muito intensa, num período em que você devia já entrar em repouso, e a exposição à luz azul, que esse é um dos fatores que está mais ligado à insônia, né, que a luz azul ela é o que dá o tom branco para a luz do LED. Essa luz, Sim. ela tem uma frequência que ela acorda o relógio biológico. E aí você fica em alerta. E aí você depois tem dificuldade de dormir. Tem estudos que mostram que tirar a luz azul, por exemplo, diminui a insônia. Só que aí se você também não fizer a privação desse estímulo de estar lendo, de estar vendo filme, ouvindo música, som, se expondo a isso, você vai dormindo cada vez menos. E está ficando muito evidente para nós que obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, doenças imunológicas e até Cardiovasculares, Alzheimer, hipertensão. cardiovascular tem relação com diminuição do número de horas de sono. Você falou essa questão interessante aí, né, da luz azul. Eu li um artigo aqui, né, que é a parte bem neurocientífica, assim, que ela vai inibir a produção de melatonina, né, que a melatonina é um neurohormônio, vamos falar assim, que faz o cérebro começar a entrar em modo de sono. E até uma especialista, ela fala que o ideal, a gente precisa de mais ou menos umas 2 horas de produção de melatonina até que o sono venha de forma fisiológica, né? Então,
2 horas antes de você se preparar para o sono, o ideal é que não use ali mais o dispositivo de tela, de luz, né, de luz azul assim, artificial para poder interferir nesse processo, né? Então acho que é muito por isso aí. É uma decisão que é simples, né? Mas ninguém vai. Todo mundo acaba que leva o dispositivo para a cama. Um outro pesquisador, ele conseguiu demonstrar que existe uma forma de atenuar o efeito da luz azul que a gente se expõe. Aumentando a exposição à luz solar nas primeiras horas da manhã. Legal. Então, quando você faz isso, parece que o efeito da luz azul ele é diminuído à noite. Mas, com certeza, a gente tem que escolher ter um hábito digital mais saudável. Legal. Eu vi um último artigo que me citar que eu achei bastante interessante, fala que algumas alterações estruturais que uma entidade que eles consideram do ponto de vista de doença, que é vício em internet, pode causar no cérebro, né? E aí mostra, por exemplo, aumento do volume, substância cinzenta bilateral do putame, lá nos núcleos da base, e uma diminuição lá no córtex orbitofrontal, que é muito relacionado com o controle de impulso e tudo, né? Então, assim, qualquer comportamento, as pessoas precisam ter isso em mente, vai alterar a estrutura cerebral. Uma coisa é relacionada à outra de forma intrínseca, né? Não tem como. O aprendizado se dá muito por conta disso, né? De uma alteração estrutural no cérebro. O que falta muito a percepção das pessoas é o quê? O cérebro ele é um órgão que você usou, mudou. Exatamente. Você usou ele, ele mudou. Ele se torna uma outra coisa. Para quê? Para tornar aquele uso que você fez permanente. Então, quando você começa a repetir o uso, você vai mudando completamente a estrutura. Né? Eu gosto sempre de dizer que o seu cérebro ele nunca é igual de um dia para o outro, porque você tomou decisões diferentes. Né? Desde uma mudança de ondas cerebrais, entre aspas, até do volume de neurotransmissores liberados na sinapse, aí do número de receptores, da espessura da fibra neuronal, até realmente a modificação macroscópica do cérebro. Então, é uma série de mudanças que vão favorecer determinado comportamento de acordo com o aprendizado que você for tendo, né? Eu acho que é muito por aí mesmo, né? Você tem algum outro ponto a acrescentar que você acha muito interessante nesse assunto? O que eu acho muito importante e que a gente tem visto cada vez mais é a relação com transtornos de ansiedade. Né? Porque nós estamos falando de tecnoestresse, né? Estresse como um causador de ansiedade. A associação da exposição excessiva à mídia com maior desenvolvimento de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Né? De você ficar vendo dados excessivos sobre algum problema atual que está acontecendo, e isso levar a uma hiperativação das regiões que estão relacionadas com ansiedade e com estresse. A amígdala, uma hiperatividade simpática, né, do sistema. O estresse ele é um aumento do que a gente chama de atividade simpática. Nós temos dois sistemas, né, o sistema, dentro do sistema nervoso autônomo. O parasimpático, que relaxa, e o simpático, que excita, que estressa. Né? Então, a exposição excessiva à notícia, por exemplo, né, de alguma coisa trágica, de alguma violência, vai levando as pessoas a ficar cada vez mais excitadas, com hiperatividade da amígdala e com uma facilidade muito maior de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, uma crise de pânico, por exemplo. Então, vários trabalhos mostram, né, tem alguns curiosos que acompanharam, por exemplo, o efeito da exposição à mídia depois de atentados terroristas, por exemplo. Né? Que quanto mais a pessoa se expunha ao noticiário, a posts relacionados àquilo, maior chance ela tinha de desenvolver um transtorno de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Então, de uma certa forma, eu estou dizendo o quê? Que nós temos que limitar a quantidade de informações negativas que a gente tem acesso. Né? Escolher horas para isso. Porque se deixar, né, é o dia inteiro bombardeado por informação negativa, né? Eu gosto até de fazer eu gosto sempre de fazer uma análise do ponto de vista evolutivo, né? Antigamente, lá 10, 40 mil anos atrás, quando os homens das cavernas ficavam tendo que caçar, coletar,
ele era exposto ao perigo de uma forma temporal muito mais alargada. Então, eventualmente, Única, né? eventualmente aparecia um animal que poderia atacá-lo, eventualmente ele passava frio. Então, o sistema ficava equilibrado. De vez em quando ele tinha que dar uma resposta àquele perigo. Agora, a gente traz o perigo para o tempo todo. É como se aumentasse o limiar e diminuísse o limiar de resposta e ficasse o tempo todo em alerta, em atenção, como se algo fosse de ruim acontecer, né? Nós tínhamos uma exposição, vamos dizer, a um perigo. Era o tigre dente de sabre que aparecia e te ameaçava. Agora, ele manda mensagem no WhatsApp para você, ele fica te perseguindo o dia inteiro, né? Então, o perigo, ele está sempre te mandando alguma coisa. Exatamente. E pior, você pode procurar ele ainda, né? Mesmo ele estando quieto, você vai atrás dele para ver o que ele escreveu, para ver o que ele postou, né? Então mudou muito a nossa exposição ao perigo. Para uma pessoa assim que fala assim, nossa, mas eu não consigo, por exemplo, agora eu estou recluso em casa, né? Eu não posso sair pela questão do distanciamento social. E aí eu só tenho o computador, só tenho o celular para poder, ou não, né? O que eu posso fazer para não ficar refém dessa situação e melhorar minha qualidade de vida aí, pelo menos nesse momento, né? O que você diria? Leonardo, eu falo que esse campo, nossa, medicina do estilo de vida, ela é muito simples, que eu fico até com vergonha. Porque é muito simples. É uma questão de escolha, Mas né? ninguém faz. O problema é que eu tenho que escolher. A mídia, o meio digital, ele não é o vilão. Não é ele o culpado. É a escolha do uso. Então nós estamos vendo nessa época usos muito interessantes. Você pode usar redes sociais para se conectar, né? Então ela não é a vilã, ela não afasta as pessoas. O que afasta as pessoas é outra coisa. Não é o meio digital. São outros interesses, é egoísmo, são outras coisas que afastam as pessoas. Nós estamos usando aqui, por exemplo, para um uso interessante, né? Nós estamos nos conectando com um monte de pessoas, né? Tem agora 171 pessoas conectadas com a gente, né? E levando uma informação que é útil. Você escolhe o tipo de informação. E você escolhe também, é importante dar um limite. Nós não damos limite para a quantidade de comida que nós temos, nós não damos um limite para atividade física, um limite para tudo. Temos que dar um limite para o uso. Então, usar o computador só para determinada coisa e só em determinada hora. Se você não fizer isso, você vai ser invadido completamente. E aí vai pagar o preço. Entender, né? Entender o significado da palavra, né? O dispositivo aqui é uma ferramenta, então ela deve ser usada. E, como toda ferramenta, ela pode ter um uso ruim, um uso bom, o tempo de uso, então eu acho que é saber usar, né, a ferramenta. E a ferramenta que todo mundo tem, entre aspas, ou que faz parte dela, é o cérebro, né? E que muita gente não conhece como é que ele funciona, como é que ele procede. E eu acho que esse é o intuito aqui do canal, e de trazer pessoas assim bem da parte científica, que tem um know-how interessante aí na área para poder contribuir. Eu acho que é isso, eu acho que o tema, assim, daria para a gente discutir aí muito tempo sobre o assunto, é bastante interessante, mas para finalizar, então, você gostaria de falar alguma coisa, Luiz, para o pessoal? Ou... Sim, o tecnoestresse, a vida digital, ela já é a nossa vida. Acho que as pessoas têm que ter consciência disso, né? Nós não vivemos mais no mundo real, nós vivemos num mundo que agora é de convergência cyberfísica, é o termo que se usa hoje. O mundo real e o mundo digital, eles são um só, eles se influenciam. Então nós precisamos também aprender a ter hábitos adequados dentro desse mundo. Isso é que é a mensagem mais importante. Não ignore o fato de que o digital influencia o real. Você tem que saber isso. Não se deve achar que o que acontece no mundo digital não tem influência no real. Acho que é a mensagem mais importante. Não, perfeito, com certeza.
Bom, Luiz, assim, agradeço muito a sua participação. Muita gente comentou aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu responder assim, durante a conversa vários questionamentos e alguns artigos eu vou disponibilizar lá no Telegram pro pessoal, igual eu fiz ontem, tá? E assim, eu espero uma próxima oportunidade, tanto no podcast, como aqui na live, eventualmente no evento. A gente está à disposição aí para a gente fazer uma parceria novamente. Tá joia. Eu agradeço muito o convite, Léo. É um prazer estar com vocês nesse projeto. Eu gosto muito, acho muito interessante, acompanho desde o começo, quando era revista, né? Legal. Começou com uma revista, aí depois Isso. eu falei, não, vamos ficar nas redes sociais, na questão do site, e agora eu tô querendo lançar uma plataforma, na verdade ela está Sim. quase pronta, né, com alguns mentores, pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do tempo, que compartilham das mesmas ideias, para poder justamente assessorar esse conhecimento, né, com o mentor aí. E eu acho que eu até falei que dentro de menos de um mês eu vou lançar ela, e esse é o propósito mesmo. Eu acredito que tudo vai correr bem para isso. Tá joia. Então, um abraço, Luiz. Até breve. Abraço, Leonardo. Até breve. Até Até mais. mais, pessoal.